Boa noite. É com imenso pesar no coração que eu venho falar um pouco sobre essa situação, porque eu acho que é necessário eu trazer um pouco de luz a essa situação tão tenebrosa. Uma situação que não só nos desaponta, mas que tem sérias implicações dolorosas para muita gente. Recentemente chegou um vídeo para mim mostrando que o pastor Tiago Alicerce estava envolvido em um caso de adultério. Como manda a palavra, fui confrontá-lo diretamente, seguindo lá o que está escrito em Mateus 18:15. Pois a verdade deve sempre prevalecer, né? O Tiago, ao ser questionado, ele negou veementemente. Ele alegava que tudo não passava de uma grande conspiração. Mas eu sugeri ele que assistisse o vídeo. Falei assim, cara, ali não é uma conspiração. Ou é um marido ciumento num quadro de psicose contra você, ou realmente você cometeu aquilo ali. Mas não é conspiração. A sua hesitação em se posicionar com firmeza, ele negava que era mentira categoricamente, assim, mas ele não se posicionava com firmeza e eu comecei a achar um pouco estranho. Só que daí então a postura do Tiago falou, não, eu vou processar esse homem, eu quero fazer de uma forma assim que nunca mais ninguém fique me caluniando, eu vou começar a processar esse homem. Então ele veio a Curitiba em busca da minha ajuda. E durante 2 dias que ele esteve aqui, eu olhei várias e várias vezes nos seus olhos, perguntando, Tiago, você cometeu? E eu falei várias vezes mesmo, Tiago, olha nos meus olhos aqui, olha aqui, só eu e você cometeu isso aí? Fala a verdade para mim. E várias vezes ele negava. E assim, eu achava estranho ele não se posicionar publicamente, mas ele falou que queria processar, que queria fazer todos os processos legais. Eu falei, então tá bom. E que assim que ele tivesse o boletim de ocorrência e aberto um processo contra o rapaz, ele iria se posicionar. Então eu acreditei nele. Só que ele, em sua arrogância, chegou a apelar várias vezes até pelo nome dos filhos, em nome de Deus, que diante de Deus, pelos filhos que ele tinha, que era mentira. E essa atitude não é apenas irresponsável, mas é um insulto à integridade da sua família, é um insulto à sua hombridade. E nós realizamos todos os trâmites legais necessários. E aí ele fez todos os procedimentos. E detalhe, ele usou advogados que trabalham para mim que não são nem cristãos. E assim, imagine o baque depois deles de saber que o cara olhava nos olhos deles e mentia. E na mesma noite que foi feito o boletim de ocorrência, chegou para mim, ele já estava em Santos, chegou para mim um vídeo dele apenas conversando com essa moça. E ali eu percebi que ele estava mentindo, porque ele me falou várias vezes que nos últimos 20 anos ele não tinha uma trocada de mensagens. E eu perguntava, existe um oi em algum lugar? Existe a possibilidade? Ele falava que não. E quando chegou o vídeo para mim dele apenas conversando com ela, eu já sabia que ele estava mentindo. E quando eu questionei se tinha essa possibilidade, ele falou, não tem nada nos últimos 20 anos. Então ali eu já descobri que ele estava mentindo. E eu me senti ali como o carrasco na dolorosa história de Urias. Uma analogia tão dolorosa que eu não consigo ignorar. O Tiago ali, ele se rebaixou a um nível tão desprezível, gente, usando a minha boa fé e a confiança que eu depositava nele para tentar eliminar a verdade. Muito triste. Assim como Davi, em sua obstinação, usou a espada para matar Urias e encobrir seu pecado, o Tiago estava disposto a sacrificar a vida do marido para encobrir o seu pecado. Só que o Davi usou a espada e o Tiago queria usar os tribunais. O Tiago não traiu apenas a minha confiança, da esposa, dos filhos. Ele traiu também a confiança da sua comunidade local, da sua igreja que ele pastoreava. E ele traiu de uma forma geral e ampla a igreja de Cristo, levando à viluptéria, vergonha, o nome de Jesus. Como pastor, ele deveria ser um exemplo de retidão, mas ao contrário, ele foi um exemplo de vergonha e de escândalo. E infelizmente eu tive a incumbência de levar a notícia para a esposa, né? Foi algo muito triste, ela passou mal, ela desmaiou ali. E é uma família que o Tiago tem muito top, a esposa é uma mulher muito doce, os filhos são sensacionais e o cara entregou isso por sexo, por prazer. E essa vida de aparência para ele foi mais importante que os próprios filhos, que a própria esposa. Ou seja,
ele entregou a vida dele para Satanás, né? Ele mesmo entregou a vida dele para Satanás e, enfim, é muito triste essa situação toda. Que, assim como Davi fez algo terrível, que ele possa encontrar esse lugar, voltar para o Senhor e falar: Senhor, cria em mim um coração puro. Porque não há esse coração puro. Cria em mim esse coração puro. E achar o lugar de conserto no Senhor. E eu termino aqui dizendo que isso sirva de alerta para que é necessário que nós tenhamos uma vida de retidão diante do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E também estava esquecendo aqui, assim que eu descobri tudo, uma das primeiras atitudes que eu tive depois de falar com a esposa do Tiago, foi falar com o marido, né, que sofreu adultério, pedir perdão para ele e falar: cara, me perdoa, aconteceu isso e isso, essa história que eu tô contando para vocês, eu contei para ele, falei: cara, o cara tava me usando para destruir você, mas eu quero te pedir perdão em nome da Igreja de Cristo, de homens de verdade, de Deus, que são verdadeiros, sinceros, nos perdoe, esse é o Evangelho. E eu recebi uma notícia da família dele que, no meio desse caos, ele foi na igreja, assim, depois de muitos anos, e ele mandou até um vídeo bem emocionado para mim, eu vou mandar para vocês aqui. E assim, envergonhado, fui pedir perdão para ele, envergonhado pelo que falso pastor, posso dizer agora, sem medo de errar, fez com ele.